tema de hoje é a prosperidade. O que é a prosperidade? A prosperidade é a oportunidade que você não deixou escapar. Vou repetir. A prosperidade é a oportunidade que você não deixou escapar. Preste atenção quantas vezes na sua vida, relembre-se agora, volte na linha do tempo. Quantas vezes você estava caminhando por um determinado lugar sem pensar numa perspectiva de estabelecer uma meta a ser cumprida e apareceu na sua frente alguma coisa que muitos não viram, mas você agarrou porque era a sua oportunidade. E esta é uma história de oportunidades. Nós temos várias delas. Mas vou começar dizendo a vocês que na década de 1970 chegava ao Brasil o Silva Mind Control Internacional. E com ele vinha na bagagem um curso que ajudou milhares de pessoas a transformar suas vidas. No mundo todo, mais de 1 milhão de pessoas, em menos de 20 anos, mudaram todo um estilo de vida, passaram a melhorar muito na sua maneira de ser, trocando hábitos por atividades saudáveis, trocando achismo por acreditar em algo que existia além das perspectivas naturais de uma escola que nos ensinavam informações para tudo aquilo que nós desejávamos saber e nos dava um diploma legalmente estabelecido para que nós pudéssemos desenvolver uma atividade dentro do território nacional. Pouca gente se ligou nesse espetáculo, que é o espetáculo de você ter um certificado, junto com um diploma que dizia: você está habilitado a desenvolver esta habilidade dentro desses limites estabelecidos para que todos saibamos até onde podemos chegar. Então, o início dessa etapa de prosperidade e escalada financeira, que eu estou dizendo a vocês que começou na década de 1970, com esses cursos, principalmente o curso de controle mental, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte deste sucesso. Fui um instrutor intrigante, atuante e ativo, mostrando para as pessoas que algo de melhor existia dentro delas. O início de uma etapa de prosperidade e escalada financeira foi em 1976. Mas já que eu conto para vocês a respeito disso. Porque a resposta à programação que mudava hábitos e eliminava pensamentos negativos era o resultado que nós obtínhamos não só na relação professor-aluno, não só na relação mestre-aprendiz, mas na relação que se transformava subjetivamente numa energia maior que se entrelaçava numa comunicação subjetiva. Este foi o grande sucesso do nosso trabalho. A programação que mudava esses hábitos e eliminava os pensamentos negativos começou com o senhor José Silva, e ele iniciou sua pesquisa com crianças. Percebem vocês, muitas coisas nós começamos de uma determinada forma e chegamos num lugar que a gente não pensava chegar e que passou a ajudar muito a humanidade. Assim foi com a penicilina e foi agora com essas vacinas que estão chegando aí. E nós observamos que na nossa vida, quantas vezes nós estamos parados num determinado lugar
e não sabemos o que fazer, mas aquela é a hora certa, é o lugar certo e é o momento certo. E é ali que nós recebemos, junto com a informação, a possibilidade de ser feliz e próspero. Mas poucas pessoas se ligam que a prosperidade está ao seu lado. Está junto com você. E o José Silva começou a pesquisa com as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem e com outras que desejavam melhorar suas aptidões para a aprendizagem. Todo aprendizado só é possível se a pessoa tem interesse por ele. Preste bem atenção. Quais são as pessoas que estão fazendo sucesso no país? Quais são as pessoas que estão batalhando para chegar em algum lugar? E nós temos quase 15 milhões de desempregados esperando que as coisas caiam do céu naturalmente para que ele possa continuar na vida dele. Hoje eu estava conversando com um grande amigo na hora do almoço e ele dizendo o seguinte, que um colega dele, de mais de 20 anos atrás, estava pedindo emprego para ele. E ele perguntou, rapaz, mas o que é? Por que você está desempregado? O que foi que aconteceu contigo? Ele disse o seguinte, olha, eu trabalhei muito tempo em telemarketing, nada contra o telemarketing, pelo contrário, é uma atividade espetacular, mas o cidadão se acomodou, como muitos acomodam-se, em várias possibilidades. E não se aperfeiçoou. Em face desta apresentação, esse meu amigo simplesmente disse, o que eu posso arrumar para você é um emprego de porteiro. Ah, mas você está lá em cima, ganhou muito dinheiro, você está feliz, você pode me arrumar algo melhor? Ele disse, eu posso. Mas você não está capacitado para algo melhor que eu possa te oferecer. Você deveria ter se preparado para isso. Nós estudamos juntos. Nada contra você ter parado de estudar, de aprender. Mas a vida requer resultados, e resultados só serão possíveis se nós tivermos uma atividade. Não basta só ficar parado no tempo, e agora com a internet e com o que nós passamos nesses 2 anos, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pessoas que pararam no tempo, aguardando a vinda de um mestre salvador para resolver os problemas dela. Cada um de nós tem que resolver o nosso. E o José Silva, quando começou com este curso, ele viu que algumas crianças tinham dificuldade para aprender alguma coisa na escola, então ele queria criar um método que melhorasse o aprendizado. O seu propósito inicial era melhorar a perspicácia mental. Até hoje nós estamos falando ainda em melhorar a atividade mental. Estamos aí no esporte, estamos vendo as Olimpíadas e percebendo quantas pessoas, top do top, chegando lá em cima e dizendo, eu estou com depressão e não posso continuar o programa. O que foi que aconteceu nesse período? As pessoas perderam a confiança nelas mesmas. As pessoas foram espezinhadas, foram pisoteadas. Tiveram o seu coração espremido em função de muitas coisas ou só ficaram esperando que tudo melhorasse? Ah, mas é uma condição emocional? Sim. A emoção também nós temos que apresentar um gerenciamento. Nós precisamos saber como gerir, como gerenciar a nossa emoção. É lógico que dependendo da intensidade, alguém vai dizer assim, é uma besteira que não tem tamanho, porque nós não vamos conseguir isso. Se você pensa assim, muito bem. Na minha experiência de trabalho, as emoções podem não só serem controladas, como podem ser
a mola propulsora daquilo que nós desejamos. E José Silva mostrou isso. Ele encontrava também fatores que eu estou falando agora, são fatores subjetivos interferindo no rendimento escolar e na evocação da memória. Quantas pessoas que dizem, está aqui, na ponta da língua. O que é que está na ponta da língua? A resposta para essa questão que o professor está perguntando na prova, a resposta para esta questão que caiu no exame. Puta, cara, eu sabia que era isso, mas não saiu da ponta da língua. Teria que passar para o papel. A informação, ela tem que sair do coração, o sentimento, agregado à informação, e passar pelo cérebro. Caso contrário, não chegamos lá. Então, José Silva estava trabalhando num campo muito promissor. Nós teremos um capítulo todo para falar da pesquisa e do curso que me projetou como instrutor de grandes resultados, notadamente no campo da energia vibracional positiva. Tá? Eu transformei meus desejos em realidade, conquistei amigos e ajudei e continuo ajudando as pessoas a melhorarem a qualidade de vida. Eu levei esse curso para 16 estados brasileiros. Estabeleci recordes, mercê da dedicação de pessoas interessadas em aprender e desenvolver técnicas poderosas para despertar, desenvolver e orientar suas habilidades, seus talentos, para que realmente eles faziam sentido em suas vidas. Quantas pessoas despertam talentos, habilidades, mas não para aquilo que faz sentido para a vida dela ou para a família dela. É importante que nós passemos por isso. E em 1981 eu criei uma comunidade em São Paulo, talvez você saiba, talvez não, que foi na Barra Funda, e lá, presencialmente, graças a Deus agora nós vamos retornar aos presenciais, não é? Em 1981, criei essa comunidade para que as pessoas se reunissem e continuassem estabelecendo a sua atividade. E por que isso? Porque no esporte eu aprendi o seguinte, não adianta te ensinar, bateu com um chute no gol, né? Você bater um pênalti e marcar um gol, você arremessar uma bola e fazer 2 pontos no basquete, ou 3 pontos hoje, cortar uma bola no vôlei e depois sair falando para tu, opa, ano passado eu fui legal, fui bacana, fiz isso, e hoje? Não faço mais. Sim. E você quer ter o resultado daquilo que passou? O que passou, passou, não volta mais. Se você aprender com o que passou e seguir para frente com o que você deseja fazer, beleza, então você vai encontrar alguém aqui que estará junto com você. Mas essas habilidades que fazem sentido para a vida nem sempre estão claras na nossa visão. É preciso que alguém esteja conosco, apontando às vezes, só o foco não é suficiente para percebermos as nuances, diferenças, detalhes que fazem a diferença quando nós ligamos nele. Mas a minha história não foi sempre assim, como vocês estão me vendo hoje. Quantas pessoas gostariam de ter um corpo desse aos 40 anos, sem precisar tomar nenhuma draga para manter o equilíbrio homeostático, a pressão arterial? Quantos colegas dizem assim, Rico, mas você não toma remédio regularmente? Absolutamente não. O que eu faço? Sol, esporte, corrida. Às vezes eu tenho, não é, algumas dificuldades naturais, mas eu procuro vencê-las. Não fico acomodado dizendo, ai meu Deus, agora eu não posso fazer mais nada. Mas eu trabalho muito com auto-hipnose, com energia positiva.
sei que quanto mais eu sou uma antena receptora, transmissora energética, mais pessoas se beneficiam disso e o retorno maior é para mim. Por isso eu sou grato a todos aqueles que me acompanharam e viram as mensagens que eu coloquei na minha rede social. Na minha vida, nem sempre foi beleza e o resultado da minha tranquilidade financeira que hoje as pessoas podem ver era uma realidade. A partir do momento que eu observei que coincidências nada mais são do que Deus mostrando a você a oportunidade para você agarrar com unhas e dentes e fazer tudo o que você tem que fazer, não deixe passar, não deixe escapar. Olha, quero dizer uma coisa a vocês. Quando eu pedi a conta no banco em que eu trabalhava, porque o salário não dava para pagar nem a pensão, e a fome estava me consumindo, eu disse, isto aqui não é lugar para mim. Eu estava no 3º ano de contabilidade, e a perspectiva de eu chegar a ser o gerente do banco, quer dizer, a oportunidade que eu teria para chegar lá, só ia aparecer no momento em que o subgerente fosse promovido a gerente, o gerente administrativo fosse o subgerente geral, o contador subisse a gerência, o assistente da direção pudesse chegar a ser contador. E na minha sala tinha um outro colega que estava na mesma posição minha, só que ele tinha mais tempo de casa. Como eu gostaria de jogar bola e conhecer o mundo, falei, não dá para ficar esperando 30, 40 anos para chegar aonde eu quero chegar. Depois de algumas boas coincidências, não é? Eu saí de lá dessa condição, já casado com 2 filhos, como tudo na vida é cíclico, mais uma vez o salário ficou curto e mal dava para pagar os boletos. Para complicar um pouco mais, imagine você, na primeira empreitada, a primeira sociedade que você está construindo, uma empresa, que no caso, né, poderíamos chamar hoje o casamento, com 2 filhos, idade escolar, quem passou por isso sabe quanto financeiramente é necessário para isso. Agora, o que eu estou pensando? Segurar um pouco as emoções, porque falar de coisas que passaram e que marcaram, coisas que complicaram um pouco mais a minha vida, imagina você, os 5 primeiros carros, evidentemente, comprava um, acabava de pagar, comprava outro, acabava de pagar. E por que eu trocava de carro? Porque todo mundo pensa, tá melhorando de vida, beleza. Mas cada carro que eu comprava, para poder me deslocar e lecionar em 2 estabelecimentos, virava pó. Como isso? O carro virava pó? Sim. Isto é, dava perda total em acidentes. Assim foram 5 carros no prazo de quase 10 anos. Meus queridos, um deles, hoje eu dou risada, Fuscão branco, ele caiu no riacho, ali na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no Mandaqui, e foi parar no Tietê. Beleza, né? Hoje a gente fala, passou por isso, caiu, se levantou, deu a volta por cima. Foi então que eu tive contato com o curso do José Silva.
chamava-se Silva Mind Control Inc. Era tudo tão diferente do que estava aprendendo na faculdade de filosofia e formação de psicólogo. Algumas informações eram bem difíceis de serem aceitas, porque esse curso falava que nós todos tínhamos o que nós temos dentro de nós, aptidões, talentos. Mas a gente precisava fazer, precisava trabalhar. Mas a inveja era tanto das pessoas que esse lado ninguém tratava. E eu trabalhava como um trator, como se estivesse no meio da lama, no meio do barro, trabalhando e produzindo pouco. Se você está se identificando com alguma fase da sua vida, ou se está passando por isso agora, saiba que tem uma luz no fim do túnel. Que em 1976, opa, o que aconteceu? Alguém me disse, olha, você está com a energia deslocada, você está trabalhando muito, não tem tempo para ver que as pessoas estão invejosas com relação a você. Você só tem tempo para trabalhar e cuidar da família, porque tem que pagar os boletos, tem que pagar a escola e tudo mais. Mas presta um pouco atenção se não dá para mudar isso. Eu disse, mas como? Eu não sei. Ó, tem um curso aí que te ensina a verificar quais são os poderes que nós chamamos de talentos e habilidades que você tem e que não estão sendo usados. Pela lei do uso. Veja só, se você faz exercício para musculação, o músculo fica forte. Se você faz exercício mental, se você medita, sua mente fica forte. Se você para, a coisa emperra. É semelhante a um automóvel. Você pega um automóvel, roda com ele o dia inteiro, para lá, para cá, põe gasolina, ajeita ali, arruma o freio e tal, toca um pneu e vai embora e ele vai rodando. Mas se você deixa na garagem, imagine deixar um carro 30 dias na garagem, 6 meses na garagem. Quando você for dar na partida depois de um ano, ele nem funciona. A gasolina já não sei como é que anda, a bateria já descarregou, as luzes podem não estar acendendo não só pela bateria, por qualquer outros problemas. Enfim, aquilo que está parado, está estagnado, não vai para frente. Agora, você já ouviu falar que você tem uma energia muito boa dentro de você, que fez com que você nascesse, fez com que você vencesse determinados obstáculos e te impulsionando para frente? Falando assim, muitas pessoas dizem, o cara está falando isso, mas será que isso aí é muito interessante? Mas naquela época as pessoas precisavam pagar $200. E olha que antes dessa história aí do real, o cruzeiro, $200 multiplica por 1.800 e tantos cruzeiros para você ver como é que era. A coisa era pesada para muita gente. Mas por que deu certo? Porque a pessoa precisava arrumar dinheiro e fazer o curso em 40 horas, que a gente colocava lá as ferramentas, não é? Hoje chamamos ferramentas, as faculdades mentais, as técnicas que nós tínhamos, e aí a pessoa fazia o que tinha que fazer. E eu tive a felicidade dos meus cursos, pessoas interessadíssimas em experimentar. Tinha gente descrente? Tinha gente descrente, com certeza, mas elas estavam interessadas em fazer até para dizer para o instrutor que aquilo não funcionava. E como a coisa funcionava naquela época e funciona hoje e vai funcionar amanhã também, porque o universo está aí. A energia está fluindo. Ora, se você faz exercício de musculação, de equilíbrio, trabalha lá na barra, paralela, argora, salta a cavalo, né? Faz solo.
Você vê a menina que dá um pulo lá, faz 3 piruletas com parafuso e tal, e cai cravadinho no chão. Nota 10. Como é que o corpo pode ter um equilíbrio e um controle no espaço se não tem asas como as aves para voar? E pousa segurando nas pernas? Porque treinou muitos anos, é talento. Mas se não tivesse treinado, o que faria com talento? A mesma coisa das parábolas dos talentos. 5 foram distribuídos. Quem recebeu 1 enterrou de medo dos ladrões roubarem. Quem recebeu 5 aplicou. Como é uma metáfora, poucas pessoas entendem as parábolas dos talentos. Quanto mais talento nós temos, mais nós temos obrigação de desenvolver. Se você já percebeu que, olhando para uma pessoa, pensou que ia acontecer alguma coisa e aconteceu. Se você imaginou que teria sucesso em alguma campanha e teve, quem foi que falou isso para você? Quem foi que disse corre atrás? Quem foi que disse para você, meu querido, minha querida? Você tem tudo dentro de você. Quais são as ferramentas? Ah, mas sozinho eu não consigo nada. Você consegue muita coisa sozinho. Mas você tem amigos que vão lhes indicar isso. Se em 1981 eu tinha uma comunidade presencial, hoje eu tenho a comunidade 100. E para que é a comunidade? É para que as pessoas continuem fazendo os exercícios. Quando, nos cursos do José Silva de controle mental, nós dávamos um curso de 40 horas. Hoje, todo mundo, quando tem um curso de 40 horas, problema dele, resolveu, se ele quiser, ele continua ou não. A nossa filosofia sempre foi permitir que a pessoa complementasse por quantas vezes ela necessitasse de repetir as ferramentas. Hoje a internet está aí, graças a Deus que tem essa facilidade tremenda. Toda quinta-feira você terá a oportunidade de me ouvir, de me perguntar. Na terça aqui a gente conversa sobre isso. Se você tem vontade e interesse de mudar de vida, se você tem vontade, interesse e persistência para trabalhar, as ferramentas nós vamos mostrar para você como é que a coisa funciona. Mas não vamos te deixar sozinho. Porque primeiro você vai fazer e vai observar. Uma coisa é a pessoa falar para você que o leite não ficou doce como você queria, porque pôs pouco açúcar. Outra coisa é você experimentar o leite ou o chocolate. Ah, o chocolate é amargo. O que é amargo? Eu imagino se eu já usei alguma coisa com esse sabor. Mas é preciso experimentar. Então, em termos de trabalho mental, não existe conversa e papo furado. O que existe é, tem habilidade? Tem. Ferramenta é essa? Faça. Resultado é esse? Ah, muito bem. Pode melhorar o resultado? Evidentemente que pode, sempre será melhor o resultado. Como? Fazendo, repetindo. Eu tenho dado exemplo sempre, comparando o tênis com a vida. É simples a vida, é só viver. O jogo de tênis é só pegar a raquete, bater na bolinha e jogar para o outro lado da rede. É simples, pá, deu uma batidinha e caiu para lá. É simples, mas é fácil viver? É fácil jogar tênis? Botar a bola para o outro lado da rede é ótimo. Mas vai que tem um cidadão do outro lado exatamente esperando a bola e devolve para você. E daí? O que você faz? Tem que treinar a fazer com que a bola volte para o outro lado. Ah, mas às vezes a bola sai fora, às vezes ele devolve, às vezes eu jogo na rede. Às vezes nós caímos, às vezes nós levantamos. Mas se nós temos energia vibracional dentro de nós,
pode ter certeza, hoje eu tenho autoridade para falar que quem tem energia vibracional positiva, mais forte e não usa, o universo cobra dele. Tudo o que nós temos como qualidade, presta bem atenção que eu vou te dizer, como talento, tudo que nós temos de melhor na nossa vida, não importa a idade que tenhamos, seja 2, 3, 15, 20, 40, 30, 80, não importa. Nós temos habilidades e precisamos treiná-las. É nossa obrigação manter o nosso corpo em perfeito estado para que ele possa nos conduzir. Quando as pessoas me olham, dizem assim, poxa, mas você mesmo relaxado lá, mal vestido, afonhanhado, que é difícil de eu estar assim, né? Porque eu sempre estou legal, bacana, mesmo que as pessoas não aceitem isso. Estou lá com o meu uniforme de jogo, estou com o meu uniforme de vida, eu sei que dentro de mim existe algo maior no meu coração que pode ser compartilhado com as pessoas. Você que está me ouvindo e você que tem aí netos, filhos, primos, sobrinhos e pessoas que estão estudando, ou você mesmo que está estudando numa universidade, o que está esperando para melhorar a sua memória? Eu falo em metáforas. Outro dia alguém falou assim, Rico, eu não entendi aquela história que você falou de um computador. Eu sei, eu entendi bem que um computador que tem pouca memória vale menos do que um computador que tem muita memória para a armazenagem das informações. Mas como que eu vou aumentar a quantidade de memórias se eu já nasci limitado pelo meu cérebro? E eu pergunto para você, qual é o limite? Você sabe que o seu cérebro é limitado a quanto? Faça as técnicas. Melhore, treine, porque aí você vai ter uma memória melhor por mais tempo. E aqui que nós trabalhamos, há muitos tempos atrás, eu sempre falava em vacinar. Deixei de trabalhar no consultório com 1, 2 ou 3, na parte de recuperação, para trabalhar na parte de prevenção. Então hoje nós falamos sobre uma filosofia preventiva e nas quintas-feiras nós utilizamos um exercício preventivo. Se você desenvolver a sua capacidade de administrar, se você desenvolver a sua habilidade de produzir, a sua habilidade de fazer, você vai ser dono de você mesmo, não vai ficar esperando por mais ninguém. Mas bastará apenas que você possa cada vez mais ser a pessoa que você deseja e pode ser. Na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre o curso do José Silva, que foi o primeiro que eu fiz em termos efetivos de trabalho e que me abriu as portas para chegar aonde eu cheguei. Porque da mesma maneira que ele trabalhou com pesquisas, eu tinha possibilidade e tinha alunos na mão, maneira de dizer, colocava dentro de uma sala de aula e com eles dizia assim, vamos fazer isto? Porque com animais, naquela época eu poderia fazer também, mas hoje não. Hoje, os animais não podem ser mais utilizados para trazer informações espetaculares para que nós possamos ser treinados. A nossa parte animal é treinável, mas poucos somos educáveis. O que é isso, Rico? Uma coisa nova que você está falando, todo mundo fala em treinamento, treinamento de desenvolvimento pessoal e profissional, mas ninguém fala em educação. A educação é muito mais ampla. Pessoas educáveis são pessoas que têm uma inteligência maior do que as outras.
Ah, mas nem todo mundo tem inteligência igual. Não, absolutamente. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos semelhantes. Por isso que nós temos inteligência emocional. Nós temos inteligências múltiplas. Nós temos conhecimento quântico. Depois da física e da mecânica quântica, meu querido, muita coisa mudou. Quando eu falava em 1980, 90, que as pessoas podiam, com a mente, abrir um carro, as pessoas diziam que eu era maluco. Mas hoje, com um botãozinho aqui, com faixa de luz, plá, coloca o pino, nem pino tem mais, abre a porta, abre o trinco da porta. Naquela época a gente fazia pesquisas com eletroencefalógrafo. As anteninhas, né, as canetinhas assim, deixavam um registro. Hoje ninguém nem vê mais isso, porque no computador já sai pronto. Mas tem gente que tem dificuldade ainda com o computador, não só porque ela não sabe manusear, mas porque ela interfere. Veja isso. Então, vamos conversar sobre isso. Se você gostou, veja bem. Primeira coisa, vamos sintetizar agora o que nós falamos hoje. Código sinótico do professor lá, presta bem atenção. Primeira coisa, existia um cidadão americano que fez pesquisas nas mais variáveis áreas, mostrando que, numa frequência de meditação mais baixa, a mente recebia programações mais efetivas, modificava a capacidade cerebral e permitia que as pessoas com esse conhecimento pudessem ser mais atrativas, de melhor relacionamento, mais produtivas e pessoas saudáveis. Depois disso, começou a aparecer nos experimentos que nós fazíamos uma conexão subjetiva. Para você entender bem uma conexão subjetiva, é porque as pessoas dizem que não existe uma comunicação objetiva entre um animalzinho de estimação e o dono dele. Então, é comunicação subjetiva. Mas subjetivamente, ele sabe a hora que você está para chegar em casa. Não é? Subjetivamente, ele sabe que você está passando bem ou não. Como estão suas emoções? Quantos animais que hoje são utilizados para detectar doenças que determinados aparelhos de raio-x, de computação, aí, dessas ondas musculares e ósseas que captam a energia e traz e mostra na fotografia, ainda não estão captando, o animal capta. E por que isto existe e ninguém usa? Porque as pessoas estão interessadas em pegar um copinho com leite, fazer um chocolatinho, bota no micro-ondas e aquece. E aquece com onda, mas cadê o fogo? Não é, o caipira antigamente dizia assim, cadê? Não tem lenha, não tem gás, mas aqueceu. Uma pessoa atravessa, hoje saindo do supermercado, até tem um som, né? Pi, 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 pi. Toca, por quê? Porque tem um aparelhinho ali que acusa que o cidadão está saindo com aquilo. Mas ninguém quer saber disso mais. A maioria quer o seguinte, me dá isso aqui, eu compro e está tudo certo. Então, o que nós colocamos hoje? Primeiro, quais são os talentos? Pense de hoje até depois da manhã. Quais são os seus talentos? Quais deles que você não está usando e está reclamando que a sua vida não melhora porque não os usas? Ou talvez você não saiba que você tem uma aptidão, uma habilidade espontânea, como uma intuição, uma visualização de coisas que vão acontecer na sua vida. Você não sabe, quando dorme, se o seu sonho é catártico, está extravasando, reduzindo o estresse, eliminando tensões, ou está trazendo informações para aquilo que você deseja. É extremamente importante que você saiba que você é uma pessoa muito melhor do que você é. Saiba que Deus nos fez
com a capacidade de mudar coisas no universo. E se você não muda, é porque você está acomodado. Então, aqui comigo, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Grande abraço a todos vocês, fique com Deus e até quinta-feira, meus queridos da comunidade 100.